Enfim, novidades não faltam e a gente vai agora direto para Brasília, porque o Cláudio Humberto tem mais notícias para a gente. Tudo bom, Cláudio? Um bom dia para você. Olá, Sônia Blota, muito bom dia a todos. Aqui em Brasília, nós todos aqui vivemos ontem, né, a população de Brasília, um dia inteiro de consternação, de tristeza com o falecimento de um cidadão que estava preso na Papuda há mais de 10 meses. Ele foi um daqueles presos pelos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Chamava-se Clériston Pereira da Cunha. Tinha 46 anos que foram completados no cárcere, né, como a oposição costuma chamar, nos calabouços do Supremo Tribunal Federal, na Papuda, e ele sofria de comorbidades. Ele era portador de comorbidades. Há pelo menos 3 laudos médicos atestando isso e fazendo advertências sobre o risco de Clériston morrer subitamente. Foi exatamente o que aconteceu. Apesar dos 3 laudos que foram apresentados ao Supremo Tribunal Federal, apesar, inclusive, está aí um deles, né, que fala ali no meio do texto, tem ali falando sobre o risco de morte que havia em torno dessa pessoa, desse cidadão, e, no entanto, essas alegações foram simplesmente ignoradas pelo ministro, que é o delegado também e promotor de justiça, enfim, exerce todos esses papéis nesse caso aí, né, o ministro Alexandre de Moraes. O fato é que Clériston era um empresário, um pequeno empresário aqui de Taguatinga, uma cidade das mais importantes do Distrito Federal, um homem ordeiro, pacato, um lutador. Ele tinha uma família constituída, até temos foto dele ao lado da esposa e das 2 filhas adolescentes, que, é claro, estão devastadas com tudo isso, né? Aliás, estavam já desestruturados desde a prisão do pai de família lá no dia 8 de janeiro. Ele foi preso por se encontrar no interior do Senado Federal naquele dia 8. E ele era acusado, respondia a acusações de golpe de Estado, um golpe que não houve. Era também acusado de promover depredações, de fazer ou de tentativa de tomada violenta do poder. E não há prova nenhuma, de acordo com os advogados, a advogada Taniele Teles de Camargo, sobretudo, de acordo com ela, não há nenhuma prova no processo que ligue esse cidadão a qualquer ato de depredação, de vandalismo ou de violência. No entanto, ele vinha sendo mantido preso, como se fosse uma figura perigosíssima, né? Um bandido perigoso. E é curioso também observar que isso aconteceu, a morte de Clériston, ou Clezão, como chamavam seus amigos. Esse daí, essa foto aí ao lado dele estão as filhas adolescentes e a esposa. Tinha uma família estruturada, mas enfim, o fato é que isso acontece no mesmo dia em que o jornal O Estado de São Paulo divulgou uma reportagem indicando que pelo menos 27 políticos importantes, tipos como Renan Calheiros, por exemplo, têm processos dormitando nas gavetas dos ministros há mais de 1.000 dias. Mais de 1.000 a 2.000 dias, o número o tempo de duração desse longo sono aí, né, dos processos envolvendo os políticos importantes, que com isso acabam ficando impunes. Ontem mesmo o mesmo Supremo Tribunal Federal tornou nulas as acusações, os processos contra algumas das figuras mais notórias do nosso passado e até da atualidade, né? Incluindo o empresário Marcelo Odebrecht, que é réu confesso. Ele também se livrou de mais um processo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é o mesmo tribunal que soltou o André do Rep e soltou tantas pessoas, né? De uma justiça brasileira que soltou, por exemplo, aquele bandido que, solto, horas depois, cometeu um crime bárbaro contra um fã de um artista que se apresentaria no Rio de Janeiro. Bom, o fato é que aqui há um enorme clima de consternação e de silêncio também dos responsáveis por tudo isso. E as pessoas refletindo sobre o que é que levou, o que é que está ocasionando tudo isso, né? Tanto ódio é esse que ainda permanece, é retroalimentado a cada dia, né? A ponto de se ignorar completamente
as advertências médicas, né, por meio de atestado assinado por profissionais de medicina sobre a iminência da morte desse cidadão portador de comorbidades, e apesar disso optou-se claramente, né, por transformar uma prisão provisória, digamos assim, ou mesmo que fosse permanente, mas transformando numa prisão, numa sentença de morte. Agora nós vamos a Pedro Campos, que nos traz também notícias sobre as quais precisamos refletir. Muito bom dia, Pedro.